pedir a dirigente para estarmos já agradecendo. Eu quero agradecer de todo o coração aos irmãos que se empenharam em nos ajudar. Um trabalho não pode ser feito sozinho. Eu reconheço que se não fosse a ajuda de Deus em primeiro lugar e depois a ajuda dos irmãos, nós não teríamos êxito. Quero agradecer a Deus pela vida dos coordenadores, a pessoa do nosso irmão Marinho, nosso companheiro evangelista, nosso irmão Rodrigo Araújo. Quero louvar a Deus pela vida de cada diácono, cada presbítero, cooperaram conosco, dando assim um apoio moral e espiritual ao trabalho do Senhor. Agradecendo a Deus pela vida das dirigentes, cada uma delas, ao conjunto Ágape, a nossa Almadém, e eu digo aos irmãos que nós estávamos orando para Jesus batizar com o Espírito Santo. Mas o que Deus fez foi muito maior do que nós pedimos, porque o nosso Deus, irmãos, Ele não trabalha como o homem pensa. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus é mais alto do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus é mais alto do que os nossos. E muitas vezes, eu escutei até uma expressão do nosso irmão Rodrigo, que Deus nos surpreende, né? A surpresa de Deus, ela nos surpreende e nos deixa perplexos pelos batismos com o Espírito Santo. Jesus batizou criança, Jesus batizou jovem, Jesus batizou auxiliar de trabalho. Não merece nenhum glória, irmão. E tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. O trabalho foi excepcional. O trabalho que teve suas dificuldades, teve o seu grau de empecilhos, mas o nosso Deus, Ele é especialista em colocar muralha por terra. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Quero em meu nome, em nome da minha esposa, a irmã Amanda, agradecer às irmãs do trabalho de oração. Muitas vezes a irmã Valéria dizia: pastor, a gente pode orar de manhã. O resultado, irmãos, foi notório. Mas, como eu costumo dizer, muitas vezes, aonde a comida é preparada, ninguém vai lá, é a cozinha. A gente se serve na mesa, mas o processo ali dentro é onde é colocado o tempero, aonde se separa os melhores pedaços, ali é onde faz, ali muitas vezes, a seleção dos produtos. E a cozinha foi a oração. Nós vimos aqui a manifestação, mas tudo isso veio através das orações, dos próprios jovens dobrando os joelhos, porque a oração ainda tem resposta. Eu vou dizer para você dar um glória: oração tem resposta. Alguém aqui disse em alto e bom som que 2026 será o ano da colheita. E eu creio que o nosso Deus vai salvar muitas vidas nesse lugar. Eu creio que nosso Deus está fazendo uma coisa nova. Eu creio que o nosso Deus esse ano Ele vai curar. Eu creio que esse ano Jesus vai batizar mais crente com o Espírito Santo. Eu creio que este ano Jesus vai abrir porta de emprego para crente. Era para você estar dando glória a Jesus, porque é uma palavra profética. Eu creio que esse número de jovens vai aumentar para a glória de Deus. Eu creio que Jesus vai trazer drogados, bêbados, e vão entrar por esse lugar e Deus vai transformar em nova criatura. Oh glória! E o nome do Senhor será glorificado. Quero agradecer a toda a coordenação. Eu posso ser que eu cometa aqui um lápis e não lembro o nome de todas as dirigentes, mas recebam aqui o nosso abraço fraternal. Peço perdão aos irmãos, porque os irmãos sabem que na agonia do evento a gente pode muitas vezes ser mal compreendido. E falar em mal compreendido uma vez, às vezes até o que a gente fala a gente tem que vigiar, né? Mas para os irmãos rir um pouquinho, eu lá em João Pessoa uma vez, eu cheguei para um irmão e fiz um comentário. Eu disse que eu fiz o quê? Comentário bobo. Cheguei, eu estava perto do irmão assim,
Aí eu disse assim, olhei para, estava perto do irmão, olhei assim e disse, mas rapaz, eu estou achando aquele irmão fulano de tal tão mais magro. Eu disse desse jeito. Aí o irmão que estava perto de mim não falou nada, ficou calado. Aí eu disse, eu estou achando ele mais magro. Estava precisando até perder um quilinho também. Foi o comentário que eu fiz. Aquele irmão que eu fiz o comentário, eu disse que ele estava mais magro, eu percebi que ele passou uns 3 meses sem falar comigo. Eu passava por ele assim, dava paz do Senhor, ele mal falava. Eu sem saber o motivo. Depois é que eu vim saber, ele contou a uma irmã, e o irmão tinha dito, sabe o que eu tinha dito com ele? Aquele irmão está doente e vai morrer, está muito magro. Está tão magro que vai morrer. Foi o que ele disse ao irmão. Disse, o pastor disse que tu estava tão magro que tu ia morrer. Eu disse que ele estava magro, agora morrer foi por conta dele. Aos irmãos ver que muitas vezes as nossas palavras, elas são deturpadas, né? E nisso tudo, irmãos, até hoje, esse irmão não fala comigo. Porque alguém foi dizer que eu disse que ele estava tão magro que ele ia morrer. Aí imagine quantas pessoas não nos odeiam por coisa que nós nunca dissemos. Ou que muitas vezes aumentam, blasfemam daquilo que nós nunca falamos. É por isso que a palavra de Deus manda nos vigiar, né, irmãos? Mas para aumentar a nossa alegria, meus irmãos, com carta de recomendação, vindo do Rio de Janeiro, está conosco o nosso companheiro, o presbítero Josivaldo Nascimento. Está ali, ó. Digam assim, amado irmão Josivaldo, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Agora para ele dar um sorriso, diga, Jesus te ama. Glória a Deus. O Laudemir, presbítero Laudemir, dê um abraço nele aí, já que o senhor já está perto dele. Nossa irmã Amanda dá continuidade. O irmão Isaac prepara um louvor e os diáconos recolhem dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Amém? Glória a Jesus, e a igreja continue dando glória e agradecimento ao Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar em nome do Senhor Jesus? Contigo sei que posso ir além. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo salto a muralha. Contigo venço a batalha.
Contigo sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro. Tu já estás no meu futuro. E tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolveres te calar para provar a minha fé, o que fazer? Já adorarei independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor, e fazes o que te apraz. Eu te adorarei no mar, no vento temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança. Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto, ou perto da fonte, eu só posso mesmo é te adorar. Te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Independente do que for, te adorarei. Grande, justo, lindo, santo, forte, corre, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe, eu só sei dizer. Independente do que for, te adorarei. Eu te adorarei no mar, no vento temporal. Te adorarei na tempestade ou na bonança. Prova, fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte, eu só posso mesmo é te adorar. Grande, justo, lindo, santo, forte, rocha, vida, manda, pode, cura, livra, salva, usa, ressuscita. Ele tem, ele é, ele faz, ele sabe, eu só sei dizer. Independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Independente do que for, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Independente do que for, te adorarei. A irmã Ivonete vem trazer um versículo para dar palavra para os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Depois, o irmão Maurílio ora ao Senhor. Salmo 5 de oração com a paz do Senhor. O Salmo 23, que diz, o primeiro versículo, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. O Senhor é o seu pastor e nada vai nos faltar. Amém. Amém. Cumprimentamos a amada igreja com o Pai do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai celestial, Deus grande e poderoso Deus.
Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, Senhor Jesus, que nos tem concedido, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, cada irmão que dizimou e ofertou, Senhor, para a manutenção da Tua casa, meu Deus. Continua, Senhor, com a Tua mão estendida sobre nós, sobre a Tua igreja, Jesus, te abençoando, Senhor, e guardando os Teus. Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, para agradecer, o coordenador, irmão Maurício, depois o irmão Rodrigo Araújo, depois a irmã Carla e a irmã Josélia vem aqui agradecer também, irmã Zéza, tudo em sequência para dar tempo, e todos agradecem, em nome de Jesus. Complemento, amada igreja, com a paz do Senhor. Esta noite quero deixar a minha gratidão a Deus e primeiramente a Deus, né? Segundo, ao nosso pastor que tem confiado tanto na coordenação quanto comigo, como Rodrigo Araújo, que esse ano que nós estivemos juntos e ele deu as mãos. Ele não foi só as mãos não, mas foi com os pés também, juntamente, para ser realizado esse congresso. E esse congresso, para a gente, para a coordenação, foi um desafio. Mas que ele foi um desafio que Deus operou, teve a mão de Deus nesse congresso, né? Porque foi muito pouco prazo, mas Deus realizou o sonho e fez maravilha neste lugar, tanto como batismo no Espírito Santo, alma rendida aos pés dele, entendeu? Dessa forma, então foi coisa grande e operou os 3 dias, foi coisa grande, e só quem faz isso é o nosso Deus. Mais do que ele, ninguém faz, só ele. E a confiança a gente tem que ter nele, porque é ele quem faz tudo isso no meio de nós. E eu quero agradecer demais a coordenação, tanto as dirigentes, que também teve o grande apoio e deu as mãos a gente, como as dirigentes de louvor, de gesto, as dirigentes de circo de oração que teve aqui, fazendo os 30 dias de consagração com esse jovem, para o poder de Deus ser feito neste lugar, né? E eu quero agradecer demais, porque nós estivemos juntos, foi unido que foi vencido, a união venceu. É isso que eu quero dizer e agradecer a Deus nesta noite por tudo. Glória a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Estamos felizes e gratos a Deus, irmãos, por tudo quanto o Senhor tem feito. Como já bem disse o nosso irmão Maurício, e antecedido pelo nosso pastor, a gente faz planos, projetos, expectativas, mas Deus, Ele é aquele que nos surpreende. Eu gostaria de deixar aqui antes, para não ficar só nas minhas palavras, um versículo da palavra de Deus que está no último livro da Bíblia Sagrada. Está no livro de Apocalipse, capítulo 16 e o versículo 17. Apocalipse 16 e versículo de número 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar,
E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Amém? Irmãos, é muito bom, depois de um resultado, a gente agradecer. Mas, como diz o hino de louvor da cantora Shirley, para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei. E desde que eu tinha chegado aqui, irmãos, eu nunca tinha me envolvido tanto em um trabalho. Muitas vezes, diante do nosso meio secular que a gente trabalha, a gente termina entendendo que precisa resolver as coisas seculares. E no mundo, irmãos, para o meio secular, nada que a gente fizer nunca vai ser o bastante. Sempre vai ter uma coisa faltando. E nos outros anos, com o passar dos anos, os irmãos sabem, eu canto, eu faço agenda. E Deus começou a trabalhar e me tirar as agendas do carnaval. No começo eu me entristeci, não entendi. Mas já era Deus trabalhando para me dar a disponibilidade de estar aqui. E esse ano não apareceu uma agenda no carnaval. E eu disse: Jesus, e foi o primeiro ano que eu fiquei dizendo para Jesus: Jesus, olha, o Senhor nesses últimos anos o Senhor tem tirado as agendas. Então esse ano, misericórdia. Então não apareceu. A única agenda que surgiu foi ontem, nos dando a liberdade de estar cooperando todos os dias do Congresso. Então, como nosso irmão Maurício falou, nós abraçamos este propósito, orando, buscando. Sabemos que o ano passado foi um ano muito difícil, financeiramente falando também, um ano muito complicado. A igreja teve outras festividades. Nós terminamos por não trabalhar pelo caixa da mocidade. Quando viemos dar conta, já estávamos no mês de janeiro e não tínhamos caixa para realizar a festividade. E nos preocupamos. Mas Deus, Ele trabalha. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, por favor, e dizer: o teu Deus trabalha além do que você imagina. E as coisas começaram a fluir, irmãos. Nós fomos ali no irmão do fardamento, que se disponibilizou. As igrejas da capital, as igrejas de grande porte, elas fazem o fardamento da sua mocidade 8, 9, 10 meses antes da festa. Então a gente tinha essa preocupação, porque muitas igrejas realizam também festividade nesse período. Nós conseguimos o fardamento. Foram surgindo algumas dificuldades corriqueiras, naturais. Mas Deus foi nos dando graça. Já na sexta-feira, tivemos muita dificuldade, que eu tinha que ir em João Pessoa pegar material. Esse banner foi entregue para ser feito na sexta-feira de manhã, que eu tinha esquecido de pedir para rodar. E na sexta-feira de manhã pedi para a gráfica rodar, fui buscar de tarde e já estava tudo pronto. Pegamos não sei quantos acidentes no caminho, uma luta muito grande. Quando eu vim terminar e deixar aqui, o irmão Maurício já estava arrumado, os irmãos já estavam chegando. 6 horas da noite eu ainda ia para a marcação para me aprontar. Mas resumindo, irmãos, para não ser muito enfadonho, eu não preciso falar muita coisa. Os irmãos viram, presenciaram a grandeza do que Deus fez no nosso meio. E eu vou dizer uma coisa a mais. Aquilo que Deus fez durante a festa foi um sinal daquilo que Deus ainda tem para fazer. Porque existem reflexos que são instantâneos, mas existem outros reflexos que eles vão ser gradativos após a festa. Então eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais. Eu quero agradecer ao nosso irmão Maurício, as nossas dirigentes de louvor, as nossas dirigentes de oração,
a dirigentes de gestos, a nossa mocidade que se empenhou para realizarmos a abertura do congresso. Deus trabalhou de uma forma extraordinária, irmãos. Eu pensei no congresso, pensei na abertura, mas não imaginei como é que eu ia conseguir os adereços. Eu disse, Jesus, como é que eu vou fazer? Mas Deus é tão maravilhoso que nos providenciou ali em João Pessoa, o irmão Nelson, que cuida do cerimonial da central. E tudo que eu pedi a ele foram as batas. Ele disse, olha, eu tenho bata, eu tenho trombeta, eu tenho tocha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. O que você precisar, liste aí que eu vou disponibilizar para você. E como os irmãos viram, nós realizamos uma abertura digna de igrejas de grande porte. Foi algo muito bonito, irmãos. Eu confesso que me surpreendi. Então, que nós possamos, irmãos, continuar unidos. Foi dito aqui pelo nosso irmão Maurício. A união, ela é essencial para que um exército ele alcance grandes batalhas e vitórias. Então, que Deus abençoe. Eu agradeço ao nosso pastor. Muito obrigado, pastor, pela carta branca, pelo cheque em branco que o Senhor nos dá para realizar. Na terça-feira, na segunda-feira, irmãos, mesmo cansados, pensando, eu fiquei muito preocupado. Eu disse, Jesus, eu estou só a casca daquela cigarra quando faz a muda, que fica ali presa. Como é que eu ainda, Jesus, vou para um lazer com a mocidade na segunda-feira? Mas, irmão, Jesus me arrumou, me despertou logo de 6 horas da manhã. E a gente foi para cima. Quando eu fui de 6 horas da manhã que eu acordei, a irmã Josélia já estava tinindo no grupo, digitando e falando e convocando e aquela coisa toda. E tivemos um lazer abençoado. A mocidade gostou? Já teve jovens que disseram assim, a gente quer uma vigília aqui, a gente vai fazer uma vigília lá. Em nome de Jesus. Então, muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado, irmã Amanda. Muito obrigado a cada uma das irmãs do louvor, as dirigentes, a cada um dos cooperadores, os músicos da igreja, os nossos diáconos, os irmãos que ficaram ali no apoio. Enfim, a cada um que deu a sua contribuição. Não foi para o congresso da mocidade, foi para uma festividade da igreja. Foi para que o nome do Senhor fosse exaltado através da Assembleia de Deus do Monte Mor. Para quem disse que as portas dessa igreja iriam se fechar, estão vendo que as portas estão precisando ser alargadas. Vai precisar. Vai. Quando eu disse para o meu pastor que a altura desta igreja iria fazer a diferença, porque ele ia precisar fazer uma galeria, eu notei que ele até olhou para mim com um olhar meio assim. Mas nós já estamos vendo que as festividades estão sendo poucos, o espaço está sendo pequeno para os crentes do Monte Mor em festividade. Sabe por quê? Porque Deus prometeu, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. E que possamos estar juntos, de mãos dadas. E eu não fiz isso porque foi o congresso da mocidade. Eu me coloco aqui à disposição para o congresso das irmãs, para o congresso das crianças, para qualquer trabalho que for feito aqui, para que o nome do Senhor, irmãos, seja exaltado. Amém? Que Deus os abençoe. E eu agradeço essa honrosa oportunidade em nome de Jesus. Abençoar a todos com a paz do Senhor. Também quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nesse Vem pro Monte. Agradecer ao pastor, a irmã Amanda, as dirigentes, coordenadores e toda a mocidade que se dedicaram a fazer esse trabalho. Agradecer ao irmão Rodrigo, né, que trouxe a sua banda para nos ajudar. E eu quero deixar aqui um versículo. Se encontra em Salmos 9, primeiro, que diz: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu agradeço
Saúdo o círculo de oração com a paz do Senhor. Depois de tudo que o irmão Rodrigo falou, a gente já não tem nem mais o que dizer, né? Ele resumiu em tudo sobre essa nossa festividade. E uma data bem assim, de ser o 10º Vem para o Monte Adorar, chegar em tão pouco tempo de organização, como ele falou, e ter sido, acho que talvez tenha sido a maior festividade, porque eu acho que eu e a irmã Carla, a irmã Zéza, talvez sejamos as dirigentes que estão desde o primeiro. E a cada ano, Jesus vem trabalhando e fazendo com que o nome dele seja exaltado mais e mais. E esse 10º ficou, né? Já está registrado na história. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu Senhor por ter feito tanto em tão pouco tempo, como é de sempre, ao nosso pastor e à irmã Amanda, que nos permite trabalhar tudo que a gente chega para pedir ou para dizer. O pastor deixa a gente em total liberdade de trabalhar. E apenas um versículo, no Salmo 118, versículo 8, que diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Porque o Senhor é aquele que, quando promete, Ele cumpre. Quando foi feita aqui a consagração, eu me apeguei nesse versículo e eu digo: Jesus, venha cá, porque a gente, como sempre, passa meses trabalhando em prol da festividade e em apenas um mês o Senhor fez com que o nome dele fosse exaltado, glorificado e divulgado ainda mais aqui em Montemor. Talvez não tenhamos, eu não sei direito, não tive tempo de ver direito a quantidade de jovens. Eu acho que teve congresso que teve mais jovens do que o que tinha agora. Cerca de 60, menos de 70 jovens participaram. Mas, como diz o pastor, não importa a quantidade, importa a qualidade. São jovens abençoados. Estiveram aqui conosco nas consagrações, estiveram no círculo de oração, e grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Também quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer que estou feliz por estar na casa do Senhor mais uma noite. Dizer que estou feliz por esses jovens. Esses jovens são o futuro da igreja. Agradecer ao nosso pastor por tudo, a nossa irmã Amanda, as nossas irmãs de oração. Quero deixar um versículo também, que se encontra em Pedro 2:9, que diz assim: mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses jovens são a geração eleita. Eles foram tirados das trevas para a luz, né? Eles estão aqui na casa do Senhor. Devemos agradecer a Deus por cada um, porque Deus ele tem feito maravilhas em nosso meio. Agradecer a Deus por tudo. E também ler aqui em Mateus 21, 22, que diz: em tudo que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Que a oração das irmãs, a oração do seu povo, do povo de Deus, tem feito efeito, né? Agradecer aos irmãos coordenadores, porque o inimigo, irmão, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. E o povo de Deus, ele continua firme e forte, porque só Deus quem faz isso, né? Só Deus quem faz a maravilha que Ele fez aqui na sua casa. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou também aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? No meio da mocidade de cada jovem desse. Eu só tenho que agradecer, porque nosso Deus, Ele é grande, né? Ele é fiel para cumprir
Ele cumpriu no meio do povo dele. Eu não tenho nem palavra, porque eu vim no cenário, mas Jesus chegou. Eu disse, ai Senhor, como é que vai ser assim? E eu orando ao Senhor, e Ele realizou um sonho meu. Não vou falar o que é, mas Ele realizou um sonho meu nessa festividade. Aos meus olhos, era impossível. Mas para Ele, nada é impossível. Né? Eu agradeço a Deus por cada vida que teve aqui nessa festividade. Eu falei para meu Deus que os 3 dias ia estar presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso Ele fez. Presente os 3 dias. Vida salva, criança batizada, jovens batizados. Isso foi muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Também sou grata a Deus, né, por tudo que o Senhor fez durante esses dias. Né? Como disse a irmã Valéria, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor. Porque nós planejamos, nós projetamos, mas é o Senhor que realiza, né? Então eu quero agradecer aqui, né, aos coordenadores, ao meu esposo Rodrigo, ao irmão Maurício, a todas as irmãs companheiras de oração e a toda a juventude, né, as nossas dirigentes da mocidade, que o Senhor recompense cada uma, né, com bênçãos do céu, e a cada jovem que esteve aqui nas orações, né, ali buscando ao Senhor, e tivemos resposta, porque o Senhor Ele não nos deixa sem resposta, né? E eu estou muito feliz, né? Também quero agradecer a irmã Inês e também a irmã Nininha, que estava sempre presente nas consagrações, preparando os deliciosos cafés da manhã, né? E o Senhor, Ele vai recompensar cada um com bênção dos céus. Eu quero deixar um verso que se encontra em Salmos 100, e o verso 2, que diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai diante dele com canto. Que cada um continue servindo ao Senhor com alegria, porque a recompensa ela vem do céu. Não esperamos recompensa daqui da terra. Quem nos dá recompensa é o Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A cidade se prepara para um louvor, mas também quero deixar a minha gratidão ao Senhor, né, pela festividade, pelos 3 dias de festa, e dizer para a mocidade: buscar o Senhor hoje, vocês até podem entender, mas lá na frente vocês vão entender a recompensa que o Senhor tem para cada um dos jovens. Aqui na igreja, quando era a igreja pequena, era eu e Edilane no ciclo de oração. E tinha vários jovens, mas frequentemente só 5. E 5 meninos estavam ali. Um está ali, promessa de Deus, André. E Deus tem feito grandes coisas na vida de André. Porque ele buscava ao Senhor. Toda a tarde ele fazia feira, que era no sábado à tarde. E ele fazia feira, mas quando dava 2 horas da tarde, muitas vezes cochilando no banco. Mas ele estava aqui presente, adorando o Senhor, buscando, porque o futuro Deus já tinha reservado para ele. Então busquem, jovens, ao Senhor. Busquem, porque Deus vai dar recompensa a cada um de vocês. E a mocidade com louvor, agradeço a Deus pelo congresso, agradeço ao nosso pastor por tudo que ele tem feito, agradeço às dirigentes de ciclo de oração da mocidade, que fez as consagrações mesmo cedo. Os jovens estavam aqui, depois ficava para a escola bíblica. Há um tempo atrás, muitos jovens era assim, ia para a consagração no domingo, e o domingo muitas vezes chegavam cedo,
né? E ficava ali na consagração, depois escola bíblica, depois tinha um cafezinho, e assim muitos jovens hoje têm recompensa. Então, a recompensa vem do céu. Como a irmã disse, não é do homem, vem do céu. Agradeço também a irmã Josélia, a irmã Carla, a irmã Zéza, a minha nora, a irmã Esté, que não está presente, porque ela está um pouco doente devido à gravidez, não está aqui, mas agradeço também em nome dela, porque ela sempre está aqui com os jovens, buscando, muito, e peço também perdão aos jovens, porque às vezes dou um carãozinho aos jovens, mas esse carão, irmãos, não é para o mal, é para o bem de vocês, porque eu tenho vocês como filhas e filhos. Amém? Agradeço. Aí os jovens agora têm a oportunidade, a mocidade. Depois o pastor está com o trabalho. Amém? Eu nunca poderei retribuir nenhum por cento desse grande amor. Lembro bem do que já fez por mim. Maravilhosa graça me alcançou, mesmo sendo um Deus grande como é, despiu de sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor, por mim se fez servo, infinito amor. Seu nome é poder.
paz do Senhor mais uma vez. Peço perdão a Leide Marinho, a Leide, a irmã Cleide também, que ficou junto comigo nesse trabalho, como a irmã Inês, minha. Foi uma equipe que eu cheguei junto delas e ela, estou aqui, irmã Valéria, vamos junto, irmã Mili também, né? Eu agradeço a vocês todas por ter se ajuntado conosco e glória a Deus que deu tudo certo. E a mocidade, mais um louvor. A mocidade com mais o louvor. Esse louvor o irmão Rodrigo poderia acompanhar os jovens também. Cantor Rodrigo. Amém? Não sei se ele vai conhecer, mas... Glória a Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas o mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés juntos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passar pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passar e não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passar pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passar eu não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado Do outro lado do outro lado A irmã Lena com as apresentações dos visitantes. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Para aumentar ainda mais a nossa alegria, vindo de marcação,
a irmã Marília, sua filha, seu genro, seu neto e sua sobrinha. Que todos digam que Deus continue vos abençoando. Sintam-se bem, pois estamos na casa do Senhor. Para dar continuidade, o nosso pastor. Convido os irmãos a colocarmos de pé. Vamos convidar o jovem Maurílio para vir até aqui. Jovem Senhor. Foi derramado um azeite, né, sobre a cabeça. Vamos ouvir a palavra de Deus pelo nosso companheiro. Cumprimento mais uma vez a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estava ali meditando, perguntando a Deus: Senhor, se eu tiver oportunidade. E aí Deus me colocou no meu coração uma palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Glória a Jesus. Gênesis, capítulo 37, versículo 5, diz assim, apenas a parte A do versículo. Teve José um sonho. E os irmãos podem sentar. Amados irmãos, enquanto eu meditava ali, Deus falava comigo no meu coração. Porque às vezes nós temos sonhos. Eu e você temos sonhos. E aí tem sonho que depende da gente. E tem sonho que depende de Deus. Mas independente de quem dependa o sonho, cada sonho tem um processo. Quando olhamos para José, a gente vai ver que José, para realizar, para chegar, para alcançar o sonho que ele teve que passar por processos. E às vezes o processo não é fácil. É difícil. É onde Deus te prepara. É onde Deus, Ele te ensina. É onde Deus vai te moldando. Porque se você às vezes receber o processo como você está, você não vai dar valor. Você não vai conseguir ir além. Mas então Deus, com a sua sabedoria, Ele te prepara. Às vezes você não recebe no momento que quer, até porque não é no seu tempo, nem no meu tempo, é no tempo dEle. Porque o tempo dEle é perfeito. Os pensamentos dEle são maiores do que os nossos pensamentos. E teve José um sonho. Mas para alcançar o sonho que José teve, ele precisou ser traído pelos irmãos. E às vezes, irmãos, ser traído dói. Às vezes, ser decepcionado dói. Mas Jesus estava com José. José pode ter até perdido a confiança nos irmãos. Mas Deus mostrou: José, eu estou contigo. Porque dentro daquele buraco Deus estava com ele. Ele poderia até pensar: meu Deus, eu vou morrer esquecido aqui dentro. Vai não. Jesus lembra dele. Tira ele de lá. Está passando uma carruagem aí. Os irmãos: ei, vamos vender José. Vamos botar ele para longe. E aí José é vendido como escravo. Às vezes, tem gente que quer te ver longe. Quer te ver perdido. Quer te ver decepcionado.
Mas sabe como Deus vai ver? Mas sabe como eles vão ver? Vão ver Deus te honrando. Vão ver Deus te olhando. Sabe por quê? Às vezes a gente olha e diz: Deus, o Senhor não está aqui? O Senhor não está me vendo? Mas deixa Deus te dizer nessa noite: eu estou te vendo, meu filho, minha filha. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como brasas de fogo. E Ele está te vendo. Aleluia, glória a Deus. Deus está te vendo. O processo está doloroso, mas Deus está vendo. O processo é doloroso, mas Deus está contigo. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Aleluia, glória a Deus. E José foi vendido como escravo. Chegou no Egito. Comprado. Caluniado. Jogado na prisão. Esquecido. Às vezes nós estamos igual José. Estamos passando por um processo tão difícil. E com certeza José, como todo ser humano pensaria: meu Deus, que sofrimento. Será que o Senhor não vai lembrar de mim? Então chega a hora de José. Como vai chegar a minha e a sua hora. Porque os sonhos do Senhor, que Ele coloca no nosso coração, as promessas de Deus, não tem tempo para cumprir-se. Deus vai cumprir as promessas na tua vida. Você crê? Deus vai cumprir as promessas na vida dos irmãos. Os sonhos que Deus colocou no teu coração, Ele vai cumprir. Vai cumprir. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Ele vai cumprir, mas não é no meu desejo nem no teu desejo. Não é na tua hora nem na minha hora, é no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Aleluia, glória a Deus. Porque a gente lembra de José como governador, mas e o processo? O processo foi longo. Foi no processo que José foi moldado, foi no processo que ele foi transformado, lapidado para receber a bênção de Deus, o sonho que Deus tinha colocado em seu coração. Guarde essa palavra em seu coração. O processo é difícil, mas a recompensa é garantida. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quem recebe a palavra? Nosso evangelista Rodrigo Araújo. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu cometi aqui a gafe de esquecer de lembrar de algo tão essencial, que é de agradecer a nossa equipe de mídia. Viu? Foi tudo tão bonito, mas se não fosse registrado, ia ficar só na memória. Não é verdade? Uma coisa que eu aprendi é que estamos vivendo um tempo onde tudo precisa ser registrado. Porque é tanta informação na cabeça da gente, a gente pode se esquecer. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida dessa mídia. E com tanta inteligência, com tanta graça de Deus, fizeram os registros, a Leidiane, a preparação do material, né? Gráfico, enfim. Muito, muito, muito obrigado. De vez em quando eu via uns stories, a pessoa estava lá filmando, uma certa irmã da mídia fazendo os stories, de repente ela dava umas disparadas e me estresse, chega e estralava
no fundo do telefone. A mídia cheia de Jesus. Que Deus abençoe a toda a mídia. Quero também agradecer ao nosso evangelista, irmão Gonzaga. Obrigado, Gonzaga, viu? Esteve aqui ajudando o nosso irmão Maurício. Na sexta-feira, na quinta-feira, nós estivemos aqui montando toda aquela estrutura daquele telão. O irmão Neto foi essencial também na ajuda para montarmos tudo aquilo dali. Foi tudo muito lindo, irmãos. Mas deu trabalho. Mas é ruim quando dá trabalho e dá prejuízo. Não é verdade? Mas quem sofreu um prejuízo grande foi o inferno. Viu? O Satanás levou nos peitos com os dois, assim, uma pesada. Olha. Acho que ele ainda está estatelado lá no inferno. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Então fica aqui o meu registro. A toda a equipe da mídia, ao nosso irmão Gonzaga e a todos os irmãos, a todos. Eu fiz um áudio no grupo dos obreiros. E o que você pode ter feito, você pode ter considerado pequeno. Mas o céu viu, e é através de atitudes pequenas, somadas, que uma grande obra e um grande trabalho ele é executado. Amém? Que Deus os abençoe e o trabalho está com o nosso pastor. Gostaria de pedir para o irmão Gustavo dar o microfone aí ao nosso evangelista Dorival, que eu queria que ele lesse para mim esse texto que o nosso irmão nos trouxe, uma meditação, é muito rico. Eu gostaria, irmãos, abra, por favor, irmão Dorival, sua Bíblia, no livro da Gênesis 40. Eu vou mandar o senhor ler um texto. Mas antes, eu queria dizer para os irmãos que José, mesmo estando preso no calabouço por algo que ele não fez. Alguém já sofreu alguma injustiça aqui alguma vez? É ruim, né, irmão? Dói, né? Então ele estava lá e ele terminou interpretando um sonho, 2 sonhos, aliás, um sonho, porque 2 sonhos, porque teve o sonho o copeiro e o padeiro. E ele interpretou o sonho dos 2. Os irmãos sabem que o padeiro não teve um bom sonho, mas mesmo assim José o interpretou. O copeiro, o sonho, a sua resolução ou a sua tradução do sonho é que ele iria retornar ao palácio e iria ser perdoado pelo rei, porque a Bíblia diz que ambos pecaram. E a escolha foi do rei. Por favor, irmão Dorival, tem uma frase aqui que mexe muito todas as vezes que eu leio e acredito que mexe também com os irmãos que amam a palavra. Gênesis 40, versículo 14. Porém, isso é quando ele interpretou o sonho. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Isso foi um pedido de quem, igreja? Foi um pedido de quem? De um inocente. De um homem que estava como escravo, mas não era escravo. Vamos ver algo interessante. Gênesis 40, versículo 23. Por favor, irmão Dorival. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Foi beneficiado, teve informações privilegiadas. Eu pergunto, o que José perderia se não tivesse interpretado o sonho? O que ele perderia se não tivesse interpretado? Nada.
Mas a Bíblia diz que, em vez dele lembrar o que aconteceu, ele foi esquecido. Mas vamos ver a diferença de alguém que entra no cenário agora com um olhar diferente, com um jeito diferente. Por favor, Lucas capítulo 23. Versículo de número 41 e o 42 e o 43. Gostaria de toda a igreja que colocasse de pé, por favor. 23, 41, 42 e 43. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Por favor, irmão Dorival. Sabe quem está falando isso? Alguém condenado, alguém que estava pagando pelo que merecia. Mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus se lembrou de você. A irmã Rosângela está entendendo. E eu gostaria que você entendesse. Alguém que prometeu que iria se lembrar de José, se esqueceu. Um homem condenado. Um homem à margem da sociedade. Ele disse, lembra-te de mim. Ele não disse, não vou lembrar amanhã, depois da manhã. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A diferença do olhar e do comportamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, a nossa mocidade. Que Deus continue com a sua mão estendida sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Estaremos orando, agradecendo a Deus. Quero agradecer de coração a presença do nosso irmão Josivaldo. Muito me alegrei de tê-lo aqui conosco. Eu quero dizer que os anos que o Senhor passou conosco aqui foram anos de muita alegria. O Senhor sempre deu muito exemplo aqui na casa do Senhor, exemplo de ser assíduo, exemplo e compromisso, mesmo quando estava como dirigente das congregações. Que Deus lhe galardoe e recompense. E chegando aqui, o Senhor sabe que o Senhor está em casa. É verdade, diga pelo menos um amém. Meus irmãos, estaremos orando. Nosso evangelista Gonzaga, ele vem orar ao Senhor. E o nosso evangelista Abraão Salles, ele vem impetrar a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Querendo informar para toda a igreja que sexta-feira nós temos o nosso culto e ensino para a glória de Deus. Saúdes, amados irmãos, com a paz do Senhor. Quem mais necessita das orações? Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo, Senhor. Pelo revestimento, Senhor, que tu nos deste do teu poder, a tua majestade, a tua glória, Senhor, que foi derramada nesta casa. Pai querido, nós estávamos precisando, Senhor, desse renovo espiritual. Nos dias que nós estamos vivendo, meu Pai. Pai querido e Pai amado Jesus, que a tua presença continue conosco. Todos os dias, Senhor, nos fortalecendo, nos dando graça e a tua misericórdia. Pai querido, obrigado, nos dá um final de semana abençoado na tua presença. É assim que te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto ele chega, quero só avisar os irmãos. Eu estive conversando com o nosso irmão Dorival. Nós temos hoje aproximadamente 56 cooperadores, pelo qual nós nos lembramos. E não chegamos nem a 30 irmãos que estão cooperando. Digo aos irmãos que nós não temos condições de fazermos se os irmãos não cooperarem. E eu, longe de mim, de ser pesado aos amados irmãos. Eu compreendo que nós viemos de algumas festividades. É tanto que eu disse ao irmão Dorival que
Se não chegarmos pelo menos a 30 irmãos, a partir de segunda-feira eu ligo para o pastor e cancelo. Porque é BO, não é brincadeira. É algo muito sério. Não é apenas o vale. É BO, é Estado. E se os irmãos não cooperarem, irmãos, não temos condições. É jantar para mais de 250 pessoas. Os irmãos vão ver que vai chegar obreiros aqui de toda parte do estado, do sertão até o vale. Então, eu compreendo, eu não quero ser pesado aos irmãos. Deus me livre. Sei que os irmãos têm suas obrigações. É um desejo que nós tínhamos, foi marcado pelo pastor, mas eu posso falar com ele e nós deixarmos para outra oportunidade, ou seja, em outro calendário, porque o calendário da Comadep, como nosso irmão Dorival sabe, já saiu. Mas eu posso falar com os secretários, posso falar com o nosso pastor, e ele é muito compreensivo, ele vai entender. Muitas vezes a nossa boa vontade esbarra, muitas vezes, nas dificuldades. E eu quero aqui ser muito justo com os irmãos. Eu não quero que os irmãos passem por nenhum aperto para poder estar cooperando com a EBO. Então, irmãos, tendo em vista, hoje nós temos quantos cooperadores? 26. 26. É impossível, irmãos. Impossível com esse número. O irmão há de convir e não tem como. Não tem como. De 56 obreiros, apenas 26, então não tem condições. Então, digo aos irmãos que eu mesmo falo com o presidente para a gente cancelar e deixar para uma outra oportunidade. E eu não quero nem eu passar vergonha, nem os irmãos aqui. Né? Ninguém passar vergonha. Já imaginou chegar um monte de gente e não ter alimentação para dar? É muito difícil. Né? Mas entendo também que nós vemos de festividade. Eu não quero que ninguém diga que está passando aperto, porque o pastor só pensa em fazer festa. Então, irmãos, eu compreendo. Mas se até segunda-feira não tiver algo diferente, nós vamos cancelar. A responsabilidade é minha, que sou o pastor da igreja. Os irmãos concordam? Tem condição de fazer com 26 pessoas? Não tem, irmãos. Não tem. Não, pastor, faça pela fé. Pela fé, mas não sou doido, não. Ainda tem juízo. Né? A fé racional. A gente não é animal, não. A gente é racional. Até o culto tem que ser racional. Os irmãos veem, a Bíblia dá instrução para tudo. Até quando é um movimento demais estranho, a gente tem que o pastor já tem que ter cuidado. Tenha calma, irmão. Uma vez chegou um irmão, estou dizendo isso porque é verdade. Lá em Cacumã, uma irmã se alegrou tanto, começou a assanhar o cabelo das outras. Chegava assim, as irmãs fizeram pranchinha, ajeitaram, tudo direitinho. Hoje chegava assim, Chegou em marcação? Misericórdia. Mas ela não foi lá assanhar o cabelo do povo. Aí imaginou, irmã Rosângela, vocês dão o black. Pensou? Já assanharam seu cabelo, irmã Rosa? Misericórdia. Aí meu pai disse, irmã. Aí quando meu pai chegou lá, disse, não toque no vaso não, que só se queima. Disse, eu já sou queimado, faz vida. Pegou na mão dela e disse, sente, irmã, tenha calma. A Bíblia diz que o Espírito Santo é dado para o que for útil. O Espírito Santo de Deus é dado para o que é útil. Tem coisas que não é útil. Tem que ter muito cuidado. E a gente que vai ficando mais experiente, a gente tem que ir ensinando. Né? Já imaginou, irmão, uma pessoa chegar aqui e dizer, olha, Deus está mandando todo mundo aqui dar 50 pulos. Eu não posso. Tu é outro, marcado, olha o tamanho da barriga. Já imaginou? O Espírito Santo está dizendo aqui que cada um deu uma tapa na cara do outro. Não é o Espírito Santo que está mandando? O Espírito Santo de Deus é dado para o que for útil.
para o que for útil. Está na Bíblia, viu? Não me lembro agora, mas está na Bíblia. Alguém pode achar aí? O Espírito Santo de Deus é dado para o que é útil. Porque tem coisas que não é de utilidade. 1 Coríntios 12, 7. Leia, por favor. Olha, caba macho. A irmã Leidiane, primeira. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. No 3, vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. Para o que for útil. Não tem utilidade, o dirigente, a dirigente, as irmãs aqui de mais experiência, tenha calma, irmã, não assanhe o cabelo da outra não, não dê a rasteira na outra não, não empurra a outra não. Não é verdade? Não tem utilidade, então não faça. Nosso companheiro Abraão Salles, é a primeira vez aqui, né? Está nervoso? Venha-se embora, que o senhor é o pai de Davi. Venha-se embora. Meus irmãos, como é da igreja com a paz do Senhor, por gentileza, curve as nossas cabeças, receba a bênção apostólica. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E a igreja que vai para o céu diz: a paz do Senhor para todos.